Mês de dezembro se tornou o mês mais importante da nossa carteira. Nós batemos um recorde de dividendos. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quanto eu recebi e quais são as classes de ativos que nos pagaram para chegar a esse número fantástico. Então, segue comigo até o final que você vai descobrir quanto eu recebi de dividendos em dezembro de 2025. Olá, eu sou o Tony Martins aqui do canal Dividendos Sem Fronteiras e essa playlist, esse vídeo aqui é para a gente fechar o nosso mês de dezembro de 2025 e o ano de 2025, né? Quem vem me acompanhando há mais tempo aí, eu tô praticamente agora em janeiro, vou completar 2 anos investindo em renda variável e vou te mostrar aqui o nosso fechamento de dezembro, mostrar o recorde de quanto a gente recebeu de dividendos com as classes de ativos da nossa carteira e também o nosso fechamento de 2025. Mostrar para você quanto foi o nosso crescimento, a rentabilidade, tudo que envolve a nossa carteira aqui que você tem acompanhado comigo aqui nessa playlist de 0 aos 100 mil. Mas antes, quero te pedir para se inscrever no canal, a gente está quase chegando aos 1000 inscritos, que é a nossa primeira meta aqui, na verdade é a nossa segunda meta aqui no canal e você vai nos ajudar se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder os próximos vídeos e dar um like se você gosta de acompanhar essa evolução aqui e aprender como investir na renda variável. Ok? Então, se inscreve aí, não se esquece não. Vamos lá então, vamos ver como foi a nossa carteira em 2025 e nosso fechamento de dezembro, né? Vamos lá. E nós fechamos o ano de 2025 com um patrimônio de R$ 43.713,34, com uma variação positiva de 6%. Para você que está chegando agora aqui no canal, eu comecei a investir lá em janeiro de 2024, há exato 2 anos. Né? Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 2 de janeiro de 2026 e fazendo esse fechamento anual de dezembro. Eu comecei a investir através da Nomad nos ativos internacionais. Né? Eu fiz minha primeira conversão em dólar no dia 31 de dezembro de 2023 e no dia 1º eu vi que o dinheiro caiu na conta e no dia 8, vim estudando, no dia 8 de janeiro, eu fiz as minhas primeiras compras de ativos de renda variável, que foi ETFs internacionais. E depois, logo depois, na mesma semana, vi que não faria sentido não investir aqui no Brasil também, né? E poder construir, através dos fundos imobiliários, a minha aposentadoria. Então, eu vim nesses 2 anos, a carteira teve uma movimentação de alguns ativos entraram, alguns ativos saíram, algumas classes também entraram, outras saíram, como foi o caso dos REITs e das ações brasileiras, onde eu, no final do ano passado, a gente vai ver aqui, a carteira eu cheguei à conclusão que esse é o modelo de carteira que vai atender às minhas necessidades e seguir com o plano daqui para frente, né? Que é ter 60% em fundos imobiliários, que está aqui, e 40% em ETFs internacionais, tá aqui, ó, 68% em FIIs hoje, né, e 31,67% em ETFs. E por que eu cheguei a essa configuração hoje? Porque meu objetivo com os fundos imobiliários é gerar renda mensal isenta até o momento de IR, de imposto de renda. E os ETFs, o segundo objetivo, que é crescimento de patrimônio, valorização de patrimônio e proteção cambial da nossa carteira aqui, que é estar exposto ao dólar lá fora, nos investimentos internacionais e ETFs, e crescimento, onde um vai complementando o outro. Eu já tive REITs, tirei da carteira, tem um vídeo aqui por que eu vendi o último, que foi o Realty Income, e também já tive ações na carteira, ações brasileiras, e eu vi que não fazia sentido, se o meu foco aqui no Brasil é ter renda. Então os fundos imobiliários se encaixaram como luva, né? Pode ser que no futuro as ações brasileiras voltem, mas não é meu plano. Meu plano é continuar com os ETFs, principalmente em 2026, né? Aumentar a posição, chegar aos 40, 60 certinho aqui, na medida do possível, e continuar o nosso plano daqui para frente com essa configuração aqui e uma carteira bem minimalista, onde, claro, eu pretendo botar outros ativos aqui em cada uma dessas classes, mas seguindo a minha estratégia que foi que eu vim montando e chegando agora até dezembro de 2025. E a carteira ficou assim, nosso crescimento, nós fechamos aí com um patrimônio de 43 mil, onde eu investi R$ 41.206,23, né, com os aportes dos dividendos que eu recebi
e do dinheiro que eu tirei do bolso também. E tivemos um lucro total aí no ano de 2025, desde o início da carteira, né? Como eu falei, foi lá em janeiro aqui de 2024, os primeiros ativos que entraram na carteira, com um total de R$ 6.302,45 de lucro da carteira, de retorno, né? E de ganho de capital, esse final de ano agora, nós tivemos um spreadzinho aqui, desde o mês 8 para cá, os fundos imobiliários se recuperaram, nós tivemos um número interessante aqui com relação aos ETFs, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, algo que eu quase não mostro aqui, que foi a rentabilidade de cada classe, dessas duas classes que ficaram na carteira, né? E de dividendos nós recebemos até agora R$ 3.795,40, né? Eu comecei com zero. Na verdade, o primeiro dividendo que eu recebi foi em fevereiro de 2024, com R$ 5 uns quebradinhos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu sempre repito isso, porque foi o primeiro e o mais importante. Lógico que depois foi se tornando mais importante, igual esse agora de dezembro, que nós batemos nosso recorde aqui de dividendos, né? E tivemos aí, ó, total aí nos últimos 12 meses, de janeiro, né, de 2024, esse ano 2025, né, nós recebemos aí R$ 2.934,80 só de dividendos. Uma variação positiva, como de 6,08, com um ganho que nós vimos aqui de R$ 2.500, e uma rentabilidade desde o início da carteira acumulado aí de 16,97% de ganho. E esse foi os ganhos. A nossa carteira tem duas classes de ativos, né, como eu mostrei. Aqui, ó, onde eu tenho 8 ativos atualmente na carteira, né, onde 5 são fundos imobiliários e 3 são ETFs internacionais, com um total de R$ 29.870,50 de fundo imobiliário e convertendo aqui pelo dólar atual, R$ 13.842,84 de investimento em dólar lá fora. Agora, interessante é a variação. A variação do fundo imobiliário foi positiva nesse reta final de 2025, de 4,91%, e a variação positiva dos ETFs internacional de 8,71%, praticamente o dobro, né? A rentabilidade, a gente pode ver aqui, dos fundos imobiliários foi de 14,94%, muito boa. E a rentabilidade dos ETFs internacionais foi de 44,71%. Interessante, né? Tá vendo por que eu tenho um ETF na carteira? Aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas eu entendi lá atrás, quando eu comecei, que eu deveria dolarizar. E meu plano era só investir em dólar, mas não faria sentido, eu não moro lá fora, eu moro aqui no Brasil e eu preciso construir patrimônio aqui também e receber dividendos aqui para poder me aposentar ou totalmente com esses valores que eu vou te mostrar, que é lógico que eu tenho um plano de continuar investindo, e o plano de 2026 é seguir essa metodologia que eu sigo de fundo imobiliário para renda e ETF para crescimento e proteção da carteira. Então tá aqui as nossas duas classes de ativos. E agora vamos ver como foi a rentabilidade, né? Algo que eu quase não mostro aqui, eu vou mostrar para vocês agora. E a nossa carteira fechou aí com a rentabilidade acumulada em 2025 de 17,03 e iniciou janeiro agora já com 16,95, 0,05, né? Mas o mercado não está ainda tão aberto, sexta-feira, feriadão, então a gente vai ter um parâmetro melhor a partir de dia 5 de janeiro, né? Mas aqui, pelo menos, nós ganhamos do principal objetivo da carteira agora, que não é vencer nenhum benchmark, né, que o mercado tem, que é buscar uma rentabilidade acima do IPCA, que é o juros, né, a inflação aqui do nosso país, onde nossa carteira fechou com 17,03 em dezembro de 2025, acumulado, né? E o IPCA terminou com 8,94%. Nós conseguimos ter o nosso poder de compra preservado e ainda ter um ganho acima disso, né? Com essas duas classes que hoje eu tenho, que é o fundo imobiliários, né, e o ETFs internacionais. E o CDI fechou com 25,30%. Nós então perdemos aí em torno de 32,91% abaixo do CDI. Mas bater o CDI com juros a 15% é difícil, né? Então é muito difícil. Mas como a gente está pensando no longo prazo, nós
isso não é o parâmetro para me seguir. Pelo menos ganhar da inflação nós ganhamos. E como é que foi os fundos imobiliários? Vamos ver como é que foi os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eu mostro aqui, ó, teve uma rentabilidade de 14,94% e o CDI, mas vamos ver aqui o IPCA. Ó. Então, ganhamos do IPCA também. 14,95 foi a nossas carteiras de fundo imobiliário. O IPCA 8,94, como nós vimos, e o CDI 25,30. Nós só perdemos para o CDI. Né? Vamos ver o IFIX. O IFIX que é o índice que segue os fundos imobiliários. Então nós ganhamos também do IFIX. O IFIX foi 11,92 e a carteira foi 14,95. Então nós batemos o principal benchmark de fundo imobiliário, que é o IFIX, é onde mede uma carteira fictícia, onde tem todos os principais fundos imobiliários ali dentro e mede o crescimento dessa classe de ativos. E vamos ver os ETFs internacionais, como é que foi a nossa evolução da nossa carteira. Aí foi fantástico, né? Olha só. Ganhou do CDI disparado, olha lá, 44,60% da nossa rentabilidade com os ETFs internacionais, o CDI 25,30%, e vão o benchmark, né, principal, que é o S&P 500. Olha lá, nós ganhamos um pouquinho do S&P 500, deu 45,60% na nossa carteira de ETFs, como o principal deles você vai ver daqui a pouquinho, se você já me acompanha já sabe. E o S&P 500, 43,80% e o CDI 25%. Então nós ganhamos de disparada aí do CDI também com essa classe de ativo. Tá vendo como é a importância de ter uma carteira diversificada? Embora minha carteira ainda tem duas classes de ativo, não é tão diversificada como já foi, mas eu quero seguir essa metodologia de minimalista, mas com objetivo bem claros. Então tá aqui. E vamos ver como IPCA. Nós ganhamos também. Ó, o IPCA. Nós ganhamos disparadamente do IPCA. Né? Bem considerável a nossa rentabilidade, nossa carteira. E vamos ver agora como é que foi a movimentação. O que eu comprei, como é que ficou a nossa carteira, a composição dela. E no final eu vou te mostrar quanto nós já recebemos em dezembro, esse recorde de dividendos e quanto cada classe nos pagaram no decorrer desse ano de 2025. Mês de dezembro foi um pouco mais tímido com relação aos aportes, mas os dividendos já correspondem a uma boa força assim, para poder reinvestir, né? Eu não deixo de investir mesmo que foi tímido esse mês. Eu já previa que dezembro, janeiro e fevereiro seria um mês um pouco mais contido com relação aos aportes do meu bolso, mas os dividendos estão começando a fazer a diferença, né? Que a gente vai ver aqui. As minhas compras, a primeira compra, né, de dezembro foi essas compras aqui. Dezembro, aqui, ó, foram esses ativos que eu comprei em dezembro. Tá aqui, a primeira compra foi o SNEL 11 com 20 cotas, né, a 8,50, chegando a 720. Inclusive tem um vídeo aqui que eu falo sobre essa conquista, eu vou deixar aqui no card para você saber quanto é que essa classe de ativo vai nos pagar, já nos pagou, né? O GARI 11 depois seguiu aqui com 4 cotas, onde eu paguei 9,6 e deu 560 cotas. Depois seguido o GGRC11 com 20 cotas a 9,79, 620 cotas. O GARI 11 mais 20 cotas aqui no dia 22, no finalzinho do mês, aí as últimas compras, 22 de dezembro, chegando a 580 cotas. E depois uma compra do ETF VWO, nosso ETF que busca aí empresas do mercado emergente, com os dividendos que eu recebi aí dos 3 fundos aí no final do mês, você vai ver daqui a pouquinho, onde eu comprei mais 15 dólares 77 centes de dividendos, então a fração aqui dele, e depois mais 20 cotas, fechando o ano, dia 30 de 12, mais 20 cotas, fechando 600 cotas do GARI 11. Né? O próximo vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês quanto nos rende isso e quanto vai nos render também. Então essas foram as nossas compras do mês de dezembro e nossos ativos ficaram assim, ó. Vou mostrar para vocês. Então nós ficamos aqui, ó, com os fundos imobiliários com 650 cotas. Deixa eu pegar a canetinha aqui. 650 cotas do SNAG 11, nosso Fiagro, né, que é um total de R$ 7.221,75, correspondendo a 16% da nossa carteira, né? E depois seguido aí com os NEO 11 com 720 cotas, né? O fundo de energias limpas com 6.000
220,80, correspondendo a 14% da nossa carteira. Depois GGRC11 com 620 cotas, né, com um total de R$ 6.131,80, correspondendo a 14% da nossa carteira. Gari 11 chegando a 600 cotas, merece um videozinho só para ele, com R$ 5.424, chegando a 12,44% da cota. E o lanterninha aqui é o Risa Terrax, com 50 cotas, com um total de R$ 4.872 e 11,21% da carteira. E aí os ETFs da nossa carteira são 3. Eu sigo a regra aqui da estratégia núcleo satélite, onde o nosso núcleo é o VO, o S&P 500, né? Segue o índice S&P 500 com um total de $1.402,41, correspondendo a 17,98% da nossa carteira. Depois o VEA, onde eu tenho empresas do mercado desenvolvido, excluindo os Estados Unidos e excluindo os emergentes, com um total de $972,72, correspondendo a 12% da nossa carteira. E o VWO, que foi a compra que a gente fez com esse mês, com os dividendos, nós recebemos desses 3 ETFs, pagou agora em dezembro, um total de $120,82, com 1,51. E a meta é chegar a 10% da carteira de ETFs internacionais, correspondendo a 60-40-10. Né, que é a metodologia que eu sigo aqui de alocação para essas classes de ativos. E 10 por causa do risco, né? O mercado emergente é mais volátil. Então esse é o sentido. Inclusive tem um vídeo aqui explicando porque eu invisto 100% em ETFs lá fora. Vou deixar aqui no card para vocês também. Fica mais fácil entender qual é a minha estratégia com relação a eles. E aqui ficou nossas classes de ativos. E vamos agora para o que interessa, né? Que são os nossos dividendos. Quanto a gente recebeu de dividendos agora em dezembro. E tá aqui o nosso recorde de dezembro de 2025, onde o recorde anterior foi em agosto, né? E o do ano passado foi em dezembro do ano passado. Nós recebemos R$ 268,35. Depois foi em agosto desse ano de 2025, eu recebi R$ 338,17 e fechamos dezembro de 2025 com um total de R$ 3.606,94. Quase ultrapassamos a barreira dos R$ 400, né? A minha meta inicial era receber uma meta em média de R$ 200 por mês, nós ultrapassamos. Chegamos a uma média aí nos últimos 12 meses de R$ 244,71. A meta para o próximo ano, 2026, é chegar a R$ 400, porque os R$ 300 nós vamos bater, porque se a gente for acompanhar aqui, né, os nossos últimos 3 meses, né, foi acima de R$ 300, né? 305 em outubro, 307 em novembro, 396,94 em dezembro, dando a nossa média aqui, que dá um total de R$ 2.916,58. E ano passado nós recebemos R$ 836,61. Foi um crescimento considerável. Vamos calcular aqui quanto é que a gente cresceu em dividendos. Vamos lá. 1.938,58 menos 860,31, que dá um total de R$ 2.075 a mais, divididos por vezes 100. Nós tivemos um crescimento de 241% de um ano para o outro. É muito bacana, né? Nós precisamos sempre estar agora crescendo. Nossa meta para 2026 é no mínimo dobrar isso, fechar o ano de 2026 com acima de R$4.000, né? Se for dobrar aqui vai dar 6 mil, né? R$6.000 de dividendos, mas a meta é modesta de pelo menos 4.000 totalizando o ano, né? E a média de R$400 por mês. Mas aqui, se a gente for ver quem nos pagou em dezembro, né? Não foi aí, ó. Eu subi aqui para poder ficar melhor a visualização. Então, quem nos pagou em dezembro foi R$ 84,39 de ETFs internacionais, do VO, o VEA e o VWO. E os dos fundos imobiliários, R$ 312,65. Tá vendo? Porque eu não vou ter mais como meta mais R$ 300, porque só os dividendos dos fundos imobiliários, se mantiverem assim, pagando da forma que estão pagando agora,
eu já ultrapassei os R$300 mensais, só considerando os últimos 3 meses que nós vimos aqui, outubro, novembro e dezembro. Então, esses foram os dividendos que nós recebemos aí, batendo nosso recorde da carteira. E os top 3 é o Snag com 17,91%, correspondendo a esses dividendos, o Snell com 16,21% e o Risa Terrax com 15,80%. Mas vamos ver quanto cada classe. Vamos pegar aqui só os fundos imobiliários. Nós vemos aqui, os fundos imobiliários têm uma guinada aqui, como eu comecei a focar, tirei das ações e foquei nos fundos imobiliários. Nós tivemos aqui uma guinada, onde nós saímos de 131 e chegamos a 312,65. Se no mês que vem repetir, nós vamos receber isso. Mas já temos provisionado aqui já os 3 principais que pagam nisso no mês, que a gente vai ver no fechamento de janeiro. E os ETFs internacionais, aqui nós, embora não seja o nosso foco, como agora eu foquei principalmente neles, e o maior fechamento do ano foi com eles, ó, tem 84,29, mas teve contribuições de outras classes também. Vamos ver o HITS, que não está mais na nossa carteira, mas contribuíram também, ó, eles contribuíram aqui com os dividendos, veio recorrente aqui, mas o último pagamento deles foi no mês 10 com R$24, né? E as ações também nos contribuiu, fez com que a gente chegasse até aqui, embora não estejam mais, né? Aqui foram as ações que pagam de forma não recorrente, né? Onde o maior pagamento foi em outubro, que contribuiu para o nosso recorde, que foi o último recorde, sem ser esse de dezembro. Aqui, né? Veio nos pagando, mas não faz parte da nossa carteira. São só essas duas classes de ativos, né? E tá aqui. Você me acompanha até agora, você viu quanto eu ganhei, quanto eu vou pagar. A nossa meta aqui para frente é seguir com essas duas classes, incluir alguns ativos aqui estratégicos que vocês vão acompanhar comigo no decorrer do ano e manter essa pegada aí de investir no próprio bolso e reinvestir os dividendos. E você, qual foi o seu maior dividendos no ano de 2025? Comenta aqui embaixo e eu respondo. Todos os que comentam eu mesmo respondo. E também não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa aqui a inscrição, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Não só essa playlist, mas outras que a gente compartilha aqui no canal e trago de forma recorrente. E dá aquele like se você gosta desse tipo de vídeo. Assim você vai estar me ajudando aqui com o YouTube, o algoritmo do YouTube aqui para levar para mais pessoas, tá ok? E detalhe, vou deixar esses 2 vídeos aqui para você também maratonar no nosso canal. E quem sabe vai te ajudar também nos seus investimentos. Eu sou o Tony Martins, você viu o nosso recorde de ano de 2025 e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.